Você já se sentiu implorando por migalhas de atenção de alguém que nunca enxergou o seu valor? Já correu atrás, mandou mensagem, forçou encontros, tentou ser visto? E quanto mais você insistia, mais invisível se tornava. Essa é a dor silenciosa de quem não foi escolhido, mas se recusa a aceitar. E é justamente aqui que entra a sabedoria estoica, para te ensinar que correr atrás de quem não te vê é correr contra si mesmo. Os estoicos não reagiam com desespero ao desprezo. Eles não tentavam provar seu valor a ninguém, porque sabiam, quem tenta convencer o outro do próprio valor já perdeu a batalha. O orgulho estoico não é arrogância, é a dignidade silenciosa de quem sabe o que merece e não implora. É a força de quem se recusa a se curvar para ser notado. E essa postura muda tudo. Sua presença, seu magnetismo, sua paz. Se você está sofrendo por alguém que te ignora, este vídeo é um grito de libertação. Um manifesto de autodomínio, de fim da humilhação emocional. É hora de aprender a sair de cena com classe e deixar que o seu silêncio grite o que o seu amor não conseguiu. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sino. Quem corre atrás está sempre atrás. Correr atrás de alguém é, mesmo sem perceber, assumir uma posição de inferioridade emocional. É colocar o outro num pedestal e se colocar como alguém que precisa ser aceito, escolhido, validado. No campo das relações, isso não é visto como admiração, é visto como carência. A mente humana valoriza o que é escasso, não o que está sempre disponível, implorando por migalhas. Quando você corre atrás de alguém que não te escolheu, você está dizendo com atitudes: me veja, me queira, me aceite. E, ironicamente, essa postura sufoca. A energia do desespero afasta. O outro sente que tem poder demais e começa a te enxergar com olhos de superioridade. Não porque ele seja melhor, mas porque você se colocou abaixo. E quem se rebaixa perde magnetismo. O estoicismo ensina que dignidade não é só saber quem você é também saber aonde não ir. Um estoico não corre atrás, ele observa. Ele entende que se o outro não se aproxima por vontade, não é ali que se deve insistir. Porque o que não nasce do desejo espontâneo, nasce contaminado de desequilíbrio. Amor que só existe quando você força, não é amor, é medo de ficar só. O que muitas pessoas não percebem é que correr atrás de alguém que está se afastando é dar mais poder a quem já te ignora. É continuar alimentando o ego de alguém que já percebeu que pode fazer o que quiser e ainda assim ser procurado. Isso não é insistência saudável. Isso é autoabandono. É implorar por aceitação quando o verdadeiro caminho seria se retirar com dignidade. Correr atrás gera ansiedade, angústia e uma falsa expectativa de reciprocidade. A cada mensagem não respondida, a cada ausência não justificada, você se afunda mais na ilusão de que talvez, um dia, essa pessoa perceba seu valor. Mas o estoico não espera esse dia. Ele sabe, quem não enxerga seu valor quando você está presente, não merece sua presença quando você partir. Há uma força brutal no ato de parar de correr. Quando você estanca o ciclo de insistência, a energia muda. O outro sente. E às vezes, só então, começa a perceber o que perdeu. Mas esse não deve ser o seu foco. A mudança deve ser interna. Não corra para provocar arrependimento. Corra para dentro de si, para resgatar o amor próprio que você entregou em bandeja de prata. Um dos pilares do autodomínio é reconhecer que amor não se conquista pela insistência, mas pelo respeito mútuo. E respeito não existe quando um lado vive correndo, enquanto o outro se esquiva. O verdadeiro equilíbrio está em duas pessoas que se aproximam com leveza, não em uma que implora, enquanto a outra decide se vale a pena ou não. A verdade é dura. Quanto mais você corre atrás, menos desejado se torna. Porque sua presença perde o mistério. Sua energia perde o peso. O que é constante, previsível e sempre disponível não instiga. O ser humano deseja o que o faz sentir algo novo, o que provoca um leve risco de perda. E correr atrás destrói esse fator. Você vira certeza. E certezas entediam. O orgulho estoico não é sobre alimentar o ego, mas sobre proteger a alma. Não é orgulho cego, é consciência. É saber que qualquer relação que exige que você perca a si mesmo para ser mantida não vale o preço. Se você precisa correr para ser visto, está no lugar errado, porque o amor verdadeiro não exige corrida, exige presença. E presença não se mendiga, se compartilha. Então, guarde isso. Quem corre atrás está sempre atrás. E quem está atrás perde o respeito, a força, a identidade. O estoico caminha firme, mesmo quando está só. Ele não implora para ser amado, porque já se ama o suficiente para saber aonde não deve insistir. Quem sabe o próprio valor não precisa provar nada. Basta existir e deixar que o mundo responda. 2. Sua ausência. Fala mais do que 1000 palavras. Há momentos em que o silêncio é mais brutal do que qualquer grito, mais poderoso do que qualquer argumento. Quando você se afasta sem explicar, sem justificar, sem dramatizar, a mente do outro entra em colapso.
Porque o ser humano espera ruído, reação, imploração. Mas o que realmente o desestabiliza é o vazio. A ausência repentina é um espelho que mostra o impacto real da sua presença. Você precisa entender, a presença constante e gratuita acostuma. Quanto mais presente você está para quem não te valoriza, menos valor sua presença tem. É matemática emocional. O ser humano se habitua rápido com aquilo que tem sempre à disposição. Mas quando você se retira, quando deixa de correr atrás, de mandar mensagem, de tentar, o outro sente, mesmo que finja que não. O estoico usa a ausência como estratégia de respeito próprio. Ele não desaparece para provocar. Desaparece porque entendeu que permanecer seria um desperdício de energia vital. Ele não faz cena. Ele não busca ser notado. Ele apenas sai. E ao sair, acende na mente do outro a reflexão. Será que perdi algo valioso e só percebi agora? Esse é o poder de uma retirada silenciosa. As palavras nem sempre são suficientes. Às vezes, a pessoa não entende o quanto você está machucado até você parar de explicar. Até você se calar. O silêncio grita, cansei. A ausência declara, eu me escolhi. E é esse tipo de comunicação que o estoico domina com maestria. Porque ele sabe que algumas lições só podem ser aprendidas na solidão do abandono que o outro causou. O afastamento é o momento em que o outro finalmente percebe a profundidade do espaço que você ocupava. Enquanto você estava lá o tempo todo, disponível, presente, previsível, era fácil ignorar. Mas quando você se ausenta com autodomínio, quando deixa o cenário sem raiva, sem implorar, a mente do outro entra em conflito. Porque o silêncio não tem como ser refutado. Ele apenas pesa. Muitas vezes, as pessoas só percebem o que perderam quando sentem falta do que antes parecia garantido. É por isso que o estoico não implora para ser valorizado. Ele entende que valor não se exige, se sente. E quem não sentiu enquanto você estava presente, vai ter que lidar com o eco da sua ausência. Porque ela ensina mais do que qualquer tentativa de convencimento. Você não precisa enviar um texto enorme dizendo o quanto está decepcionado. Não precisa justificar sua saída. Basta sair. E isso por si só será entendido como uma declaração de independência emocional. O orgulho estoico é silencioso, mas profundo. Ele não precisa provar que está certo. Apenas prova que não depende da validação de ninguém para seguir em frente. O mundo presta mais atenção em quem tem coragem de sair de cena com classe do que em quem permanece implorando por um papel secundário na vida de alguém. Sua ausência cria espaço, e esse espaço incomoda quem estava confortável com sua presença passiva. Incomoda porque revela a diferença que você fazia e que agora não faz mais. A ausência tem um efeito psicológico curioso. Ela intensifica a lembrança. Enquanto você está presente, você é comum. Quando você some, vira memória. E memórias, quando ligadas a alguém que se retirou com força, se tornam fantasmas. Você para de ser uma opção e vira uma ausência sentida. Isso não se conquista com palavras, mas com distância estratégica. Por isso, lembre-se, sua ausência é um presente que você entrega a quem não soube te manter por perto, não para punir, mas para ensinar, para mostrar em silêncio o que você estava oferecendo e para se libertar da humilhação de mendigar por algo que deveria ser espontâneo. O estoico entende que sair é muitas vezes a ação mais poderosa de todas, porque quando o silêncio chega, ele fala por você. 3. Ser ignorado não define seu valor. Ser ignorado dói. É como se a nossa existência fosse invalidada por alguém que escolheu não nos perceber. A ausência de resposta, de atenção ou de afeto fere o ego e corrói a autoestima. Mas o erro fatal é acreditar que esse silêncio do outro diz algo sobre quem você é. O estoico entende. Ser ignorado diz muito sobre o outro e quase nada sobre você. Quando alguém ignora sua presença, isso revela a capacidade emocional limitada dessa pessoa. Revela distração, imaturidade ou mesmo ego inflado. Mas jamais será uma medida justa do seu valor, porque valor é algo intrínseco, não depende do olhar alheio para existir. Um diamante ignorado numa calçada continua sendo um diamante, mesmo que ninguém se abaixe para pegá-lo. O que corrói a mente de quem sofre rejeição é o vício de interpretar tudo de forma pessoal. A mente pergunta, o que há de errado comigo? Mas a pergunta certa seria, por que eu estou permitindo que a visão limitada de alguém defina o que eu sou? O estoico combate esse veneno com lógica e clareza. A opinião dos outros não altera a verdade sobre quem você é. Você precisa entender uma coisa com urgência. Há pessoas que ignoram porque não sabem amar. Há outras que ignoram porque se acham superiores. E há ainda quem ignore simplesmente porque está emocionalmente entorpecido. Nenhuma dessas razões está ligada ao seu mérito. A dor existe, sim, mas ela precisa ser sentida com lucidez e não como um atestado de fracasso pessoal.
O autodomínio exige uma virada de chave. Parar de esperar reconhecimento externo como se isso fosse um prêmio. Você já é o prêmio. Não precisa de aprovação de quem sequer se esforça para te conhecer de verdade. O silêncio do outro não deve ser interpretado como sinal de que você é insuficiente, mas como alerta de que você está oferecendo sua luz a quem vive na sombra. A filosofia estoica ensina que o que está fora do seu controle não deve perturbar sua paz. Cada vez que você se abaixa por migalhas, você reforça que não se vê como algo valioso. Você não é um pedido esperando aprovação. Você é presença, é energia, é entrega. E isso não se oferece a qualquer um. O estoico se vê como algo que precisa ser conquistado, não como alguém que precisa provar o próprio valor. Ele caminha com sobriedade, com dignidade, e não se curva diante da indiferença. Porque sabe, a mente que se curva demais se quebra. O mundo só começa a te respeitar quando você para de se justificar. Quando você assume com firmeza que não está aqui para ser escolhido por quem sequer sabe o que quer. Quem se posiciona como prêmio não tem pressa. Não compete, não implora, apenas observa. E quem tem sabedoria percebe, quem não tem, perde. E o estoico aceita isso com serenidade. Existe algo muito poderoso em se valorizar em silêncio. Não é sobre se exibir, mas sobre se preservar. Não é sobre se afastar por orgulho, mas por inteligência emocional. Quando você para de se oferecer onde não há receptividade, você cria escassez. E a escassez gera valor. O estoico sabe disso. Ele não joga com a própria presença. Ele a gerencia como ativo valioso. A posição de pedinte é sempre reativa. Você espera o outro definir, se movimentar, escolher. E nisso, perde tempo, energia e, muitas vezes, a própria identidade. Mas o prêmio é ativo. Ele não depende, ele se impõe. Não com arrogância, mas com consciência. Ele sabe quem é, e quem sabe quem é, não se sujeita a menos. Você não está em um leilão. Sua alma não está à venda. Suas emoções não são moeda de troca. Quem quiser estar ao seu lado precisa se qualificar, precisa merecer. E se não merece, não há insistência, chantagem emocional ou saudade que justifique sua permanência. O estoico é seletivo, e por isso é forte. Chega de mendigar amor, chega de ficar em posição de espera. Chega de aceitar migalhas emocionais. Você é banquete, é intensidade, é presença que transforma. E quem não percebe isso, não merece isso. A sua força não está em quem te escolhe, mas em quem você decide permitir que fique. Quem vive tentando agradar, perde o magnetismo. Mas quem se coloca como prêmio, atrai com naturalidade. Não precisa forçar, nem fingir. Só precisa ser. E essa é a essência estoica. Não correr atrás de nada que precise ser implorado. Apenas se tornar tão pleno, tão íntegro, tão alinhado com seu próprio valor, que o mundo se curva à sua presença sem que você diga uma palavra. Então internalize, você é o prêmio. E a partir de hoje, não aceite mais viver como pedinte. Não se desvalorize para caber no bolso emocional de quem não tem nem espaço para si mesmo. Sua presença é um presente. Sua energia é rara. E quem não souber ver isso, que veja você indo embora. Chegou o momento de parar de correr atrás de quem nunca te viu. De se retirar com classe, com postura, com a alma em pé. Porque ninguém que realmente te merece vai te fazer implorar por amor. E ninguém que realmente te ama vai te colocar em posição de dúvida, de desespero, de espera eterna. O estoicismo não é sobre se endurecer, é sobre se proteger, é sobre saber o que tolerar e, acima de tudo, saber quando sair. Se esse vídeo tocou algo em você, se você sentiu que era a sua história sendo narrada, então inscreva-se no canal agora, ative o sino. E deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber se você vai continuar correndo atrás ou finalmente vai assumir sua posição de prêmio. Compartilhe este vídeo com quem ainda se humilha por amor. Porque dignidade não é luxo, é base. E quem perde a dignidade, perde tudo.